Olá, estudante, como é que você está? Professor Mário Jonas aqui, vamos lá para mais um tópico de matemática. E o tema da aula de hoje, triângulos congruentes. Mas o que significa congruência? Congruência significa mesma medida, tudo bem? Então, quando me refiro a triângulos congruentes, são triângulos que possuem as mesmas medidas. Então, vem comigo, olha só. Quando eu penso em triângulos congruentes, eu tenho 4 casos de congruência. Aqui eu vou colocar e vou informar aqui os vértices para vocês entenderem. E vocês conseguem perceber que esses dois triângulos aqui, eles possuem as mesmas medidas, eles são idênticos. Então, olha só. Vértice A, vértice B, vértice C. Vértice D, vértice E, vértice F. Bom, dois triângulos são congruentes quando todos os ângulos internos entre eles são congruentes e os seus lados também são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Aqui nós temos o seguinte, nós temos que o lado AB, vamos até colocar um outro tracinho aqui, ó, ele é congruente ao lado DE, ou seja, ele tem a mesma medida. Então, a medida do AB, ó, a medida do lado AB, ele é congruente, então são esses 3 tracinhos com a medida do lado DE, do triângulo ABC, o lado AB, é congruente com a medida no triângulo DEF com o lado DE. Percebam que esse ângulo aqui, ó, vou chamar de ângulo θ. Aqui é ângulo θ e aqui também é ângulo θ. Os ângulos, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, eu tenho que a medida do ângulo A é congruente com a medida do ângulo D. Ó, ângulo A congruente com a medida do ângulo D. E o lado AC, ele tem a mesma medida, ou seja, ele é congruente com o lado DF. Então, percebam o seguinte, eu tenho lado, ângulo e lado. Quando eu tenho lados se correspondendo, então, observa bem aí no meu exemplo, olha só. Eu tenho lados se correspondendo aí, tudo bem? Então, lado. Tenho o ângulo correspondente com o ângulo e tenho o terceiro lado correspondente com o terceiro lado, tudo bem? Então, tenho lado, ângulo, lado. Então, quando eu observo dois triângulos que possuem essas características, esses triângulos são congruentes. E o caso de congruência utilizado aí é o caso de lado, ângulo, lado. Então, percebam bem, ó, lado, ângulo, lado, exatamente nessa ordem, tranquilo? Vamos lá para o próximo caso de congruência, olha só. Então, neste caso aqui do lado, ângulo, lado, percebi que os triângulos são congruentes, aí só a escrita, né? O triângulo, portanto, ó, o triângulo ABC, ele é congruente com o triângulo DEF. Tudo bem? Então, os triângulos, eles são congruentes. Segundo caso de congruência, lado, lado, lado. Então, tem o triângulo ABC, ó, ABC. Percebam que o lado AB corresponde ao lado... coloquei ABC em todos eles, né? Vamos mudar aqui, porque senão dá problema. Porque senão seria, de fato, o mesmo triângulo. Olha só, que o triângulo DEF. Então, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Percebam que o lado AB ele corresponde ao lado DE. Olha só, o lado AB corresponde ao lado DE, tem a mesma medida, a medida é a mesma. O lado BC corresponde com o lado EF. E o lado AC corresponde com o lado DF. Então, percebam o seguinte, eu tenho que os lados ali se correspondem desse triângulo. Isso significa que esses dois triângulos, eles são triângulos congruentes, tá? Eles são triângulos congruentes. Como assim, ó? O triângulo ABC, ele é congruente com o triângulo DEF.
F, ou seja, são triângulos que possuem as mesmas medidas. Tanto os lados ali possuem as mesmas medidas, quanto os ângulos internos também possuem as mesmas medidas, tá? Então, triângulos congruentes, olha, congruência representa a mesma medida. Congruência representa a mesma medida. Tranquilo? Fácil demais, né? Vamos lá para o nosso terceiro caso de congruência, de um total de 4 casos de congruência. O primeiro que fizemos, lado, ângulo, lado. Segundo caso de congruência, lado, lado, lado. Vamos para o terceiro caso de congruência. Vem comigo. Terceiro caso de congruência seria o ângulo, lado, ângulo. Então, olha só, eu tenho aqui um ângulo θ, aqui eu tenho um ângulo θ, eu tenho o lado aqui, correspondente, e aqui eu tenho um ângulo alfa, e aqui eu tenho um ângulo alfa. Muito bom. Lá, vértice A, B, C, D, E, F. Note o seguinte, note que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D, ou seja, ele tem a mesma medida, tá vendo? O ângulo é o mesmo, o ângulo θ. Eu tenho que o lado AB tem a mesma medida que o lado DE. E o ângulo B, tem a mesma medida que o ângulo E. Então, quando isso acontece, olha, quando eu tenho o ângulo, lado, ângulo, e o lado é o lado formado ali por aqueles dois ângulos ali, tudo bem? Quando eles são congruentes, eu digo que esses triângulos, eles são congruentes, ou seja, esses dois triângulos possuem as mesmas medidas, tá? Esses triângulos possuem as mesmas medidas. Então, o caso de congruência que eu tenho aqui seria o ângulo, lado, ângulo. Então, o triângulo ABC, ele é congruente com o triângulo DEF. Tranquilo? Então, ó, terceiro caso de congruência. Eu tenho ali o triângulo ABC, DEF. Percebi que ângulo correspondente a ângulo, lado correspondente a lado, ângulo correspondente a ângulo, tá? Quando eu digo correspondente, mesma medida, tudo bem? Então, esses triângulos, eles são ditos de triângulos congruentes. E qual é o caso de congruência? Ângulo, lado, ângulo. Vamos para o último caso de congruência, vou finalizá-los e aí vou fazer uns 2, 3 exemplos para que vocês entendam onde e quando aplicar as características dos triângulos congruentes. Tudo bem? Então, olha só, último caso de congruência. Quarto caso de congruência, eu tenho o caso lado, ângulo e ângulo. Aqui vamos colocar assim, ó, ângulo oposto. Tudo bem? Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Como assim, Mário? Olha só, eu tenho o lado A, B, aqui o vértice C, aqui o D, o E e o F. Vamos lá, vamos pegar esse lado em destaque aqui, ó, que é o lado AB. Então, tem o lado AB, beleza? Aqui tem o lado D, E. E aí, vamos pegar aqui o ângulo θ, e aqui vamos pegar o ângulo alfa. E aqui vamos pegar o ângulo alfa. Ah, Mari, então é lado, ângulo e ângulo oposto? Isso, oposto ao lado que nós estamos comparando, tudo bem? Então, eu tenho o lado AB congruente com o lado DE. Tenho o ângulo B congruente com o ângulo E. E eu tenho o ângulo C congruente com o ângulo F. Então, tá aí, ó. Tenho triângulos, então, que são congruentes, porque se somente essas coisas eu verificar que elas já têm as mesmas medidas, isso significa que o triângulo ABC, ele possui as mesmas medidas que o triângulo DEF. Simples assim. Tá, Mário, mas como é que eu aplico isso em um exercício? Pessoal, olha só. Então, vamos pensar aqui no problema. Como é que seria isso? Dados os triângulos, então, exemplo. Eu tenho aqui, ó, tem um triângulo
ABC. E aqui eu tenho um triângulo DEF. Percebam o seguinte, ó. Aqui o meu ângulo é de 40 graus. Aqui é 12 centímetros. Aqui é 15 centímetros. Aqui vai ser 40 graus. Aqui é 15 centímetros. E aqui é 12 centímetros. Percebam o seguinte. Esses dois triângulos, eles são congruentes? São congruentes. Por que eles são congruentes? Porque eu tenho um ângulo congruente, que é o ângulo F e o ângulo A, eles são congruentes. E percebam que os lados que formam esses ângulos, tanto no triângulo ABC quanto no triângulo DEF, eles são correspondentes e possuem as mesmas medidas. Então, observem bem, como é que seria o desenho real disso daqui? Vamos fazer aqui como é que seria o desenho para a gente verificar isso de forma bonitinha. Olha só, eu tenho dois triângulos aqui que eu percebi que eles são congruentes. Como assim congruentes, Mário? Quer dizer que eles têm as mesmas medidas. Então, vamos lá. Eu sei que aqui é o 40 graus. Eu sei que aqui é o 40 graus. Vamos lá. Eu sei que aqui é 12 centímetros. Eu sei que aqui é 15 centímetros. Eu sei que aqui é 12, sei que aqui é 15. Por quê? Está ali no meu desenho. Eu só estou reorganizando ali para mostrar para vocês que eles são congruentes. No triângulo ABC, eu sei que aqui é o vértice A. Aqui é o vértice B, aqui é o vértice C, estou comparando. No triângulo DEF, eu sei que aqui é o ângulo F, observa bem, o lado de 12, ele vai lá no D. E o lado de 15, ele vai lá no E. E aí eu posso comparar, ó, percebam que eu tenho lado, ângulo, lado. Esse daqui é o caso de congruência, então é o caso lado, ângulo, lado. Porque esse lado aqui é correspondente a esse lado aqui. Esse ângulo aqui é correspondente a esse ângulo aqui. E este lado de 15 é correspondente a este lado de 15. Então, eu tenho caso de congruência lado, ângulo, lado. Isso significa que esse ângulo que está aqui, ó, ele é exatamente idêntico a esse ângulo que está aqui. Esse terceiro ângulo aqui ó, é correspondente, congruente, ou seja, tem a mesma medida, assim como a medida desse segmento aqui, ó. Vamos supor que esse lado aqui seja 8. Então, naturalmente, esse lado aqui também é 8. Por quê? Porque os triângulos são congruentes. E qual é o caso de congruência que nós utilizamos aí? O caso lado, ângulo, lado. Tudo bem? Então, para você poder aplicar esse caso de congruência, você vai fazer o seguinte, você vai observar a comparação entre dois triângulos e verificar qual é o caso de congruência que você vai utilizar. Se você vai utilizar o lado, ângulo, lado. Se você vai utilizar lado, lado, lado. Se você vai utilizar ângulo, lado, ângulo. Ou se você irá utilizar o quarto caso de congruência, que é lado, ângulo e ângulo oposto. Então, o que eu queria mostrar para vocês era a existência de triângulos congruentes. Lembrando que congruência significa ter mesma medida. Então, lados que são congruentes, tá? Ângulos congruentes, lados congruentes. Se todos os lados desse triângulo são congruentes a todos os lados desse triângulo, então quer dizer que esses dois triângulos são congruentes. Isso significa dizer que os ângulos internos do primeiro triângulo são correspondentes aos ângulos internos do segundo triângulo. Tranquilo em relação a isso? Espero que vocês tenham compreendido o conceito de congruência e de triângulo congruente e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.